Tarde a todos e a todas. Para quem ainda não me conhece, começou a me seguir de uns dias para cá, vou me apresentar agora, tá? Eu me chamo Matheus Augusto Aguiar, tenho 21 anos, sou autista grau leve, sou ativista, autista, sou ativista, poeta, escritor, compositor, né? Ideólogo, criador de conteúdo e influenciador digital. Hoje, ao contrário do que eu faço na maioria das vezes, né? Que eu falo de temas específicos, hoje eu vou falar de temas gerais envolvendo pessoas com deficiência, né? Então, para acrescentar, para dar tipo uma aula para vocês aqui de questões sociais envolvendo nós, pessoas com deficiência, né? Eu que faço já há algum tempo um trabalho de conscientização aqui nas redes sociais, né? Meu objetivo é alcançar ainda mais pessoas e conscientizar, né, um maior número de pessoas para a causa e trazer para a causa PCD, né? Ou como ativistas, ou como simpatizantes, né? Como pessoas que vão acrescentar no movimento, né? Mesmo que não seja do movimento, mas que pelo menos seja mais consciente, né? Dos nossos direitos enquanto pessoas com deficiência. Mudar a visão que se tem hoje sobre as deficiências, né? Que tem muitos estereótipos, tem muitos tabus ainda envolvendo as questões mentais, envolvendo as questões de corpo, né? Então, nessa live vocês vão aprender um pouco mais sobre esse universo, né? Que começou a ser debatido de uns tempos para cá, e antes não era tão discutido, mas com o avanço do movimento PCD, hoje em dia temos um pouco mais de visibilidade do que tínhamos há 4 anos atrás. Então, primeiro, essa live vai ser transmitida, eu vou repostar lá no YouTube. Então, se você nunca ouviu falar dos meus canais lá no YouTube, eu lhes convido, fazer igual o meu amigo João. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal lá, nos meus 2 canais no YouTube, corram lá e me sigam. Autisvisto, Autismo e as Deficiências, e Friendzone Autista João e Matheus, né? Que frequentemente eu posto coisa nova lá. Então, galera, eu tô muito animado esse período, porque o Enem tá se aproximando, né? Sabemos que pela lei nós, pessoas com deficiências, temos direito de plena participação, né? De ser atendida às nossas demandas lá, caso seja solicitado, né? Nós podemos, no ato da inscrição, solicitar professores de apoio, né? Para fazer para tentar fazer com que nós absorvamos mais o conhecimento lá que a gente aprende, né? Uma prova a nível nacional, né? Mas ao mesmo tempo é como se a gente retornasse ao nosso ensino médio, ao nosso ensino fundamental, a gente rever conteúdo que nós estudamos. E é importantíssimo a inclusão de pessoas com deficiência nas redes de ensino, né? Até porque a escola é um ambiente que reflete a sociedade, né? A sociedade é muito diversa, né? Tem pessoas de todo tipo, de todo jeito. Então, e tem a neurodiversidade, né? Neurodivergente. Então, eu fiz ano passado o Enem, né?
E foi uma experiência incrível. A princípio, ano passado, eu tomei esse ponto inicial, né? Porque eu escutava muito meus colegas neurotípicos comentando sobre as experiências que eles tiveram com o Exame Nacional do Ensino Médio, né? E aí eu ficava pensando assim, eu sou pessoa com deficiência, tem leis que exigem que nós, caso nós queiramos, estejamos inseridos nesse contexto a nível nacional, né? A tentar uma vaga em uma universidade, né? Para abrir mais as oportunidades de emprego futuramente para nós, né? Que muitas vezes as pessoas ainda se negam a empregarem pessoas com deficiência porque consideram que nós somos menos produtivos, que nós somos improdutivos, né? E isso não é verdade. Também nossas capacidades são as pessoas veem com uma certa descrença. Então o primeiro passo para que nós alcançamos a inclusão, né, na sociedade e a igualdade é com o contato com a educação, né? O que as escolas estão pregando hoje com relação às pessoas com deficiência? Será que as famílias, quando a pessoa está na infância ainda, a família discute que lá fora ela vai encontrar alguém com um corpo diferente, com uma mente que funciona de forma que diverge da forma daquela criança, e que ela deve respeitar essas diferenças? Então fica isso, né, a se pensar. E aí, tá. Ano passado eu fui muito bem acolhido, né, no Enem, né, e isso me estimulou a querer fazer o Enem de novo esse ano. Cheguei lá, as professoras auxiliares estavam à minha espera, né? Uma delas estava lá no portão me esperando, me aguardando. Quando eu cheguei, ela perguntou se eu era eu, né? Mostrei os documentos, mostrei a comprovação de isenção, né? Que todo ano eu peço isenção, quer dizer, todo ano não, que meu primeiro Enem foi ano passado, meu segundo Enem agora vai ser esse ano, né? A parte que eu mais gosto eu gosto muito de desenvolver meu senso crítico, né? Então, a parte que eu mais gosto é voltado para as áreas intelectuais, né? Tipo, redação. Então, a parte que eu mais gosto da prova, tudo, é a redação. E outra coisa que eu gosto é linguagens, ciências humanas. Então, tanto é que ano passado, só em ciências humanas, para vocês terem ideia, eu tirei 515 na prova de ciências humanas, né? E aí eu tirei 680 na redação, né? A redação era sobre povos originários, né? E aí eu me vi no dever, né, como cidadão, de exercer meu direito, né, de pessoa com deficiência, num exame dessa magnitude, nessa abrangência nacional. Por quê? Porque o ativismo começa por nós ativistas, né? Começa pelas nossas próprias atitudes. Começa tipo, eu sou uma pessoa com deficiência. O que eu vou fazer para estimular outra pessoa com deficiência a buscar seus direitos? Eu não posso, como pessoa com deficiência, deixar os outros passarem por cima do meu direito, né? Eu não posso ficar alienado com os meus direitos. Então a educação abre a mente. Por isso que eu quis fazer o Enem esse ano de novo, né? E aí a pessoa com deficiência, né, nós, pessoas com deficiência, com transtornos mentais, temos nossas limitações,
né, como todos sabem. Mas isso não nos torna menos capazes de adquirirmos o conhecimento necessário para a nossa vida acadêmica, né? Tanto é que tem até diretrizes da educação inclusiva, né, que eu defendo muito agora. Ultimamente eu estou defendendo mais a educação inclusiva do que a especial, né? Porque a especial eu já tive contato, né? Não assim eu sendo o agente passivo, né? Não eu sendo o aluno assim no ensino fundamental, no ensino médio, dessa prática escolar, né? Mas eu já trabalhei de voluntário na escola que eu fui aluno tempos atrás no fundamental, né? Onde eu sofri muito preconceito. E aí eu pude acompanhar de perto, né? Um tempo eu passei como uma espécie de monitor dos alunos autistas, né? Até esqueci de colocar meu óculos, tá? Dos alunos autistas. Então eu acompanhei, né? Foi uma experiência nova para mim. Eu tinha essa ânsia enquanto ativista, né? De sair da teoria e ir para a prática. Então, para mim, foi onde eu trouxe vários ganhos, aquele contato com outros autistas assim, que são de uma fase que eu já passei no passado, que era a infância, né? E da infância para a adolescência da pessoa autista é um momento muito complicado, porque na adolescência nós temos um momento que a gente, ainda mais quando nós temos diagnóstico tardio, igual no meu caso, né? Que eu vim ter ciência já do meu diagnóstico de autismo aos 18 anos, né? Então, a gente tem uma época da vida que a gente vê os ganhos, né? De pessoas neurotípicas que não tiveram nenhum atraso no desenvolvimento, que deram as marchas das conquistas um pouco antes de nós, e a gente nós começamos a ter a questionar nossa existência, né? Por que será que eu sou desse jeito? Será que eu tenho algum valor na sociedade? Porque muitas vezes as pessoas, né? As pessoas nos inferiorizam, né? As pessoas com deficiência, e muitos de nós, às vezes, nos travamos diante desse preconceito, né? Mas nós não devemos nos parar diante do preconceito. Eu penso assim, eu sofri preconceito, né? Dentro da família, né? Do ambiente escolar, né? Com relação às minhas deficiências, né? Porque eu já se via que eu era diferente, que eu interagia pouco, né? A minha reciprocidade, assim, na convivência não era tão constante assim, eu era mais na minha, mais reservado. Então, as pessoas, isso foi no fundamental, né? No ensino médio foi mais calmo, mas no fundamental eu sofri muito preconceito, porque também teve tudo aquilo que eu disse ainda agorinha, né? Boa tarde, João. Que muitas vezes não há um combate contra o bullying, não há um combate contra a violência contra a pessoa com deficiência na rede de ensino, né? E aí, o que acontece? Aí, meus colegas percebiam que eu era diferente, né? Tinha toda a questão, assim, do preconceito mesmo, né? De não buscar se informar o porquê eu era daquele jeito, não buscar saber o que eu sentia naquele momento. Então, era isso que acontecia. E a educação ajuda a pessoa com deficiência ter um poder de se autodeterminar, ou seja,
de tentar buscar uma qualidade de vida melhor, mais confortante, né? Dar uma vida melhor à sua família, ter condições de bancar o tratamento, ter condições de arranjar um emprego que a pessoa se identifique e que a pessoa seja feliz fazendo aquilo, não por obrigação, mas porque ela gosta. Nós, pessoas com deficiências, também somos seres humanos, nós também temos esse direito, não? Então, o direito de ir e vir sem sofrer perseguição, sem sofrer preconceito, falas ofensivas, né? Que muitas vezes nós sofremos. Às vezes as pessoas não percebem, né? Fazem isso de forma inconsciente, né? Mas não procuram a informação, né? E aí, muitas vezes, é bem sutil o preconceito, tanto que as pessoas não percebem que aquilo é um preconceito, mas quando viram, já cometeram um tipo de capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, já cometeram um tipo de psicofobia, que é o preconceito contra pessoas com transtornos mentais. Então, comentários, né, que às vezes a pessoa fala porque o preconceito já está enraizado nela, não é porque ela queira, assim, às vezes. Não estou relativizando, né? Não estou defendendo os nossos agressores. Eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas cometem preconceito porque não buscam conhecimento, né? Então, é isso. E eu acredito que tudo que acontece na vida vem para trazer um aprendizado para nós. Por quê? Porque saber que eu era autista me deu uma ânsia de conhecer outros como eu, né? De conhecer mais de perto a realidade deles. Tanto que eu tenho um amigo que está o tempo todo comentando aqui, que é o João Márcio, né? E ele, hoje até dia do amigo, né? Eu já dei até parabéns para ele, né? Eu já dei até feliz dia do amigo para ele. E aí, nós... o que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Aí... Então, as pessoas, às vezes, usam tons de ironia, usam falas que para elas não são algo que com potencial poder de ofender, né? Mas muitas vezes elas esquecem que o jeito como nós recebemos, assim como qualquer minoria social recebemos aquele comentário, pode não ser do mesmo jeito que elas interpretam o comentário que elas fazem para nós, as pessoas. Então é muito relativo. O que para você pode ser um elogio, para nós com deficiência pode ser uma ofensa, né? Então, sempre que você puder, pergunte da pessoa com deficiência, diretamente para a pessoa com deficiência, como ela gosta de ser tratada, o que você pode ou não dizer para ela, né? Porque quando você aprende a lidar conosco, as coisas se tornam mais fáceis para os dois lados, né? E evita situações indignantes, né? Então, pois é. E não há muita oportunidade para nós, pessoas com deficiência, no mercado de trabalho, né? Muitas vezes a legislação já conta com cotas para as pessoas para nós, pessoas com deficiência, no mercado de trabalho. Porém, tem muitos empregadores e pessoas que possivelmente tem mais chance de serem empregadas do que nós, pessoas com deficiência, sermos empregados, que elas veio a nossa aquisição como cidadãos legítimos da sociedade, como se fosse uma disputa entre
Na verdade, as pessoas têm o costume de achar que nós queremos tomar o lugar delas, né? Quando na verdade não é. Teve uma situação no Enem do ano passado também que me indignou muito, né? Que um guarda de uma escola que estava tendo Enem não deixou um autista que, pela forma de se expressar, parecia um autista nível 3, né? Que é o considerado severo. Não deixou aquele autista fazer a prova por puro preconceito, porque aquele autista já tinha se inscrito e o maior sonho dele era participar pela primeira vez do Enem dele. Era o Enem da vida dele. E ele foi impedido de participar da prova. Então, a educação deve criar mecanismos para que a pessoa com deficiência rompa as barreiras. Assim como o Enem me fez romper barreiras, assim como assim como o ensino médio me fez romper barreiras. Os melhores sanduíches escolares meus foram no ensino médio, certo? Meus colegas eram muito empáticos comigo. Eles se colocavam no meu lugar, né? E eu sou muito grato a eles até hoje. Porém, eu percebi que também eu devo agradecer aqueles meus colegas que cometeram preconceito contra mim. Por quê? Porque se eu nunca tivesse sofrido preconceito no passado, talvez eu estivesse do outro lado, talvez estivesse do lado do preconceituoso por não sentir na pele o que pessoas com deficiência que sofrem preconceito sofrem, né? Porque a gente só sabe o que as outras passam quando a gente passa por situação muito semelhante, né? Então, tem até o William Timura que ele chama de... Não sei se é o William Timura ou é o Thiago Abreu, que são minhas duas influências no ativismo. Que ele fala... não sei o que da experiência, né? Mas tá. Então, então temos que ver tudo isso. Agora, né? Queria dizer, mas tem alguns, às vezes, a única coisa que nós pessoas com deficiência precisamos para ter uma vida mais digna é conviver harmonicamente com o nosso meio. Ou seja, muitas vezes a gente ensina, né, nosso ponto de vista totalmente novo, nós temos uma visão totalmente diferente, né, sobre o mundo, de acordo com a nossa realidade, e aí há uma troca de experiência entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, né, e isso traz grande ganho, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a pessoa sem deficiência, porque um passa a entender mais do outro. Tipo, por exemplo, eu tenho muitos déficits sociais, né? De habilidades sociais, porque é uma característica muito comum em nós autistas, né? Só que aí, o que acontece? Nós aprendemos muito bem por observação, então, mas as pessoas também precisam estar lá no nosso ouvido explicando o porquê de tudo aquilo. Nós precisamos ter o contexto daquela situação para entender melhor quando é mais adequado ter aquele comportamento lá, para depois colocarmos em prática, né? Por exemplo, eu estava até dizendo pro meu amigo João, né, que estava planejado para mim, tive um contratempo e estava planejado para mim fazer live com outro amigo meu, né, mas aconteceu um imprevisto, aí não deu. E aí nós íamos falar, né, justamente sobre isso. Nós íamos abordar uns temas específicos sobre a intermediação do autista pelo seu colega neurotipo, né. Esse meu amigo, ele
foi a ponte entre mim, que tinha um déficit de comunicação, né, uma timidez muito forte. Não é bem timidez, é introspecção própria do autismo, né? Aí ele, através dele, eu me comunicava com o ambiente, né? Porque ele fazia essa conexão entre mim e a turma, né? Ele que também era tímido, né? Mas ainda conseguia muito bem, assim, interagir mais do que eu socialmente. Então, eu encontrei nele uma forma de não ficar tão isolado, né? Assim. E ele veio para acrescentar, né? Ele aprende muito bem, assim, não totalmente, né? Que ainda sempre vai ter um embate de como funciona a mente de um neurotípico e de um autista, né? Mas eu passei a entender melhor essas diferenças, né, de um cérebro autista igual o meu e um cérebro neurotípico, né? E na verdade, né, toda forma de configuração cerebral merece ser valorizada, né? Muitas vezes vemos por aí pessoas com transtorno de ordem mental, né? Vou dar um exemplo aqui. Esquizofrênicos passando por um momento difícil, né? Aquele esquizofrênico que tá em surto psicótico, e aí de tudo aquilo que a pessoa podia perceber, influir daquela situação, ela influi logo que a pessoa em sofrimento mental, né? O esquizofrênico está fazendo aquilo porque ele é mau, porque ele teve a intenção, mas não é. Aquela pessoa que está, o esquizofrênico, ele não está no momento que o esquizofrênico tem surto psicótico, ele está fora de si, ele não age por si. Então cabe a cada um de nós entendermos essas variações de mente, né? E também ninguém é exatamente igual, nem os esquizofrênicos, nem nós autistas somos iguais, né? Tipo, tem muita coisa que eu e o João temos de parecido no autismo, só que tem muita coisa que nós temos diferente, né? Temos diferente. Então, muitas coisas que um tem e o outro não tem, mesmas condições vêm para somar, né? Então, a pessoa... E, infelizmente, tem muitas pessoas que acabam, pela falta de compreensão, ceifando a vida de pessoas com transtorno de ordem mentais, né? Acabam matando esquizofrênicos, acabam matando autistas, inclusive, acabam assassinando bipolares, Tourette, porque não tentam entender o que, não tentam se conectar mentalmente com essas pessoas para tentar, ao invés de ceifar a vida, tentar fazer com que aquela pessoa saia o mais rápido possível daquela crise, daquele surto psicótico. Porque o surto psicótico, né, acontece por quê? Porque quando a pessoa esquizofrênica ou bipolar está em surto psicótico, ela sente como se ela estivesse sendo perseguida, né? O que não é totalmente assim delírio, né? Já que muitas vezes pessoas com transtornos mentais são perseguidas por alguns membros da sociedade por não aceitarem que alguém não seja aquele tipo de pessoa padrão, não tenha uma mente padrão, né? Padronizada, né? Porque a pessoa foge da curva e por isso tem que viver à margem, né? Então muitas vezes o psicótico, né, quando o esquizofrênico fica violento, é porque ele tem uma falsa sensação de que está sendo perseguido e que alguém está tentando matar ele a todo momento. Ele olha para o lado, ele sente um medo. Não é, na verdade,
Enquanto tem muitas pessoas aí que vê um esquizofrênico no instituto psicótico e tem medo deles, com medo deles fazerem mal para você, saiba que eles também estão com medo de você no momento da crise psicótica, né? Eles estão com medo de você chegar lá, agredir ele por não entenderam. Ele tá... Então, como curar um transtorno de ordem mental? Como curar uma deficiência? A melhor cura é o amor, né? A compreensão, a empatia, né? Porque com empatia nós chegamos aonde nunca poderíamos chegar senão de outra forma. Se fosse de outra forma, aliás, que não poderíamos chegar de outra forma. Então, e também tem outro detalhe que as pessoas costumam fazer muito, pais, mães e profissionais de pessoas com deficiência, querer tomar a voz da pessoa para si, querer falar no lugar da pessoa. Não. Tente achar meios para que a pessoa tenha a sua própria voz, fale por si, seja protagonista da sua própria vida, trabalhe a independência e a autonomia dessa pessoa com deficiência, né? Que a pessoa com deficiência pode chegar muito mais longe do que se pensa, certo? Tem até um escritor que ele é autista não verbal, né? Que com ajuda de tecnologias assistivas ele conseguiu escrever um livro contando como é ser autista, como ele se sente, como é a visão dele de mundo, né? E eu tô até interessado em obter esse livro, né? Que é o que me faz purar, né? Do Naoki Higashida, que escreveu o livro quando ele tinha 13 anos. Ele é japonês. E aí ele conta a rotina dele, como foi o dia dele. E a pessoa não ser verbal não significa que a pessoa não vai se comunicar de nenhum. Tem vários conceitos de comunicação, não só o conceito verbal, né? Quando a gente vê novos horizontes, fica tudo mais claro. Por quê? Porque hoje tem a prancha alfabética que é parecido assim com um tablet, né? E aí lá tem as letras, tem as figuras, a pessoa aperta em cima e o aparelho fala pela pessoa, né? Então fica mais fácil se comunicar com aquela pessoa e entender o que ela está tentando expressar. E tem vários outros, né? Que eu ainda estou estudando, as tecnologias assistivas, que me surgiu esse tema recentemente, né? De uns tempos para cá. Então, gente, é isso. Muito obrigado. E para quem me acompanhou até aqui, né? Quero só agradecer. Eu acho que foi 1 minuto e meio, né? Calma aí. E eu quero pedir para vocês, se vocês estão gostando do meu trabalho de ativismo, me sigam aí, né? Quem não é seguidor ainda. Todo dia eu posto conteúdo de qualidade aqui, certo? Ajude a trazer mais pessoas para essa causa, né? Que precisa ser muito debatida ainda. Isso daqui foi só a ponta do que eu irei debater durante todos esses anos, né? Outras coisas eu já debati. E eu fiz um tema diverso, né?
porque... E tem muitas outras entrevistas, e essa entrevista que não teve, eu vou remarcar, né? E aí eu vou fazer as lives convidando, tô com um projeto aí de convidar pessoas que convivem com pessoas com autismo, né? Vou começar entrevistando pessoas que não são autistas, que convivem comigo, né? Para mim saber a visão delas sobre o autismo, sobre as pessoas com deficiência no geral, né? Qual é a visão delas sobre... Mas é mais sobre o autismo porque diz muito de mim, né? Como elas me veem, né? Mas falo de deficiências e transtornos mentais diversos, né? Difusos. E aí, se vocês, concluindo aqui, concluindo aqui o raciocínio, então, se vocês puderem estarem comentando nas minhas postagens, estarem curtindo, estarem divulgando, compartilhando com os amigos, divulgando a causa para chegar a mais pessoas. Se vocês puderem estar se inscrevendo nos meus canais lá do YouTube, Autisvisto, o Autismo e Deficiência, Friends Zonetista, João e Matheus, eu agradeceria muito, tá? Então, galera, é isso. Muito obrigado, né? Queria ficar mais um pouco com vocês aqui, mas por hoje eu acho que é só. Se vocês gostaram, já aperta o dedo no like quando eu deixar salvo aqui. E eu quero agradecer também o carinho que vocês têm por mim, né? Sempre que eu faço live, tá lotado. Vocês interagem aqui comigo, comentam, né? Podem dar puxão de orelha quando acharem que não tá tão bom assim. Pode dar dicas, né, pra mim. Se quiserem fazer perguntas, me chamarem no direct também para perguntar, tirar as dúvidas comigo, vocês podem, tá? Estou aqui a serviço do ativismo, né? Sou ativista. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer deficiência, sobre qualquer transtorno de mentais, tirem suas dúvidas comigo, né? Então, é isso. Muito obrigado, galera. Tchau.